Shalom! Vamos a uma reflexão? Nós vemos aí, conhecemos em toda a história, Moisés. A forma como ele nasceu, a forma como ele foi criado, os crimes que cometeu e como ele foi chamado pelo Eterno para cumprir uma missão, né? Salvar o povo de Israel do Egito. E nós vemos que a partir do momento que Moisés teve aquele encontro com o Eterno na sarça ardente, a vida dele mudou completamente. O príncipe do Egito tornou-se um homem valente diante do Eterno para estabelecer uma nova nação, a nação de Israel. Então nós vemos aí na trajetória de Moisés como um grande exemplo das nossas próprias vidas, né? Moisés tentando acertar e fazer o que é certo, o que era certo na sua concepção, em defender o seu povo, ele errou. E assim acontece nas nossas vidas. Antes de nós conseguirmos chegar ao grande entendimento do que é a palavra de Deus para as nossas vidas, quem é o Eterno para as nossas vidas, né? O nosso compromisso, qual é o nosso chamado. E nós passamos por grandes mudanças, grandes desafios. A nossa história e a nossa trajetória, ela é moldada por escolhas, né? Acertos e erros. Às vezes nós erramos muito mais do que acertamos, porque errar está na característica humana. O problema do erro é não reconhecer, não corrigir e não se arrepender, porque o arrependimento automaticamente traz uma correção daquele erro ou dano que você causou. Nós não estamos exímios de causar dano a ninguém, nem a nós mesmos. Isso, como eu disse, é algo nato da humanidade, de ser humano, de estar nessa terra. Mas nós temos aí, e isso caracteriza a nossa evolução, a nossa trajetória, que é o arrependimento, o mudar de atitude, o mudar de entendimento, o corrigir, o fazer o que é certo, o arcar com o dano, e por aí vai. Esses são os frutos, né, dessa verdadeira conversão, que são pilares para que você tenha uma vida com o Eterno. Porque são nessas situações que você vai se santificando. O que é santificar? Eu deixar aquilo que era errado, segundo os padrões bíblicos, né? E começar a ter uma nova consciência daquilo que é certo e praticar. Nem sempre essa consciência ela acontece em 1, 2, 3 anos. Tanto é que nós jamais seremos cobrados por aquilo que não fomos convencidos. Nós seremos cobrados e somos cobrados por aquilo que nós, tanto na sociedade quanto na questão espiritual, por aquilo que nós fomos convencidos, que nós temos a consciência do que é certo e do que é errado, né? E isso acontece com a maturidade, com as experiências, com esse despertar. E é assim que nós somos formados. Eu posso muito servir como um exemplo, né? Eu conheço a palavra de Deus, ouço a palavra de Deus desde que eu era muito pequena, desde os 6 anos de idade. Porém, toda a minha trajetória, eu sempre tive um centro, que era a palavra de Deus, o voltar para o Eterno. Mas eu não fui criado em berço, né, da palavra. Eu fui aprendendo com o passar da minha vida entre erros e acertos, né, entre arrependimentos, entre fazer coisas diferentes, em ter atitudes diferentes. Assim foi a construção de toda a concepção que hoje eu tenho. E eu posso dizer para vocês que nesses últimos 2 anos que realmente eu entendi e estabeleci a palavra de Deus, a santificação na minha vida. Mas para isso eu tive que experimentar as consequências do meu pecado, né? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E eu tive que experimentar o preço, o salário desse pecado, para eu poder fazer a conversão total e mudar completamente a minha vida, as minhas concepções, né? E realmente despertar
para o chamado que o Eterno tinha para a minha vida. E hoje, nas situações da minha vida, eu tenho aprendido e conhecido Deus como Pai, porque até então eu conhecia Deus como o Senhor da minha vida. Então, assim, eu quero deixar isso até como estímulo para você, né? Que não importa como tem sido ou como foi a trajetória da sua vida, importa o que você faz com os erros e com os acertos, importa a sua atitude, importa o momento em que você está e como ela vai terminar, né? Então, que seja um momento de despertar na sua vida, assim como foi no meu, que seja um divisor de águas. É isso que eu tenho falado para as pessoas. Quando Yeshua vem, ele muda completamente a nossa vida. Ele faz um antes e um depois. E o antes, ele deixa de ter significado. O antes deixa de ter peso. O antes não faz o menor sentido. Porque o depois é transformador. E eu sou um exemplo dessa transformação do Eterno na minha vida. E uma transformação total e genuína. E não é algo pesado, mas é algo que me trouxe libertação. Libertação dos padrões do mundo, das concepções dos outros, da opinião, né? Libertação realmente das coisas, né, que me prendiam lá atrás. E o rompimento. A coisa mais importante, o rompimento com aquilo que é errado e todo mundo faz. Esse é o X da questão. Porque muitos olham e dizem assim, mas está todo mundo fazendo, não é bem assim, né? O relativizar também foi algo que rompeu na minha vida. É bem assim, sim, a palavra ela é sim ou não, e ela também diz que o que passar disso provém do maligno. Então não existe meio termo, não existe uma balança que equilibra o bem e o mal, né? Isso é uma mentira para te manter preso às circunstâncias e às situações que a palavra condena. Né? E por quê? Porque a palavra diz que sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. A época da separação do joio e do trigo está chegando, né? E aí, em cima do muro, antes não fosse morno, fosse quente ou fosse frio. A palavra de Deus te chama a isso. Ou você está ou você não está. Qual é a sua identidade? Né? Graças a Deus, todas as circunstâncias da minha vida cooperaram, como Paulo diz, para o propósito de Deus na minha vida. Cooperaram para me trazer a esse tempo, com essa consciência, com esse compromisso, com esse estilo de vida. E a sua vida? Reflita. Aproveite esse tempo mais quieto, né, desse calendário e reflita. Reflita o que você tem batido, em que porta você tem batido, o que você tem pedido para ser aberto na sua vida e não está acontecendo. Reflita o que você quer, qual é o divisor de águas que precisa acontecer na sua vida. Não dá para ser crente Raimundo, né? Como antigamente a gente ouvia, um pé com Deus e um pé no mundo. É ser morno. Assimilações também são condenadas porque levam à idolatria. Idolatria tira Deus do centro da tua vida. Que você possa entrar nessa reflexão. E que, se Deus permitir, nós ainda possamos ter mais vídeos aí pela frente, né? Não é para minha glória, mas é para a glória do Eterno e para aqueles que pensam igual a mim, saberem que não estão sós, que nós estamos sim sendo chamados a fazer um retrocesso, a sermos diferente e fazer a diferença numa geração que se assimilou com o Egito. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.